Boa noite a todos. Estamos aqui com a doutora Tamar Medrado. A doutora Tamar é fisioterapeuta, consultora ergonômica e sócia da ErgoAdapt. Isso. Ela vai falar para a gente ergonomia em tempo de home office. E vai fazer uma análise ergonômica do nosso ambiente de trabalho. É isso, doutora Tamar? Como que funciona? É isso A senhora aí. tem Vamos a lá. palavra aí para poder... Nós Tá somos bom. magistrados, né, que estamos aqui trabalhando em home office há mais de um ano e verdadeiramente estamos precisando de orientações mesmo. Estamos mal Isso. situados, né? Naquela ânsia de Sim, fazer as coisas e deixando a saúde física e mental, né, meio solta. Então, quero ouvi-la verdade, aí, como é que a verdade. senhora, na sua Vamos lá, atividade, pode nos ajudar. senhora. Primeiro, obrigada, doutora Narti, pelo convite. Né? Eu acho que esse encontro ele vai ser bem produtivo, porque a gente está falando diretamente num público, né, que está inserido nesse processo e que foi colocado nesse processo, né, meio que diante de uma pandemia que pegou todos de surpresa. Né? Então, assim, eu acho que eu estava fazendo uma recordação desse período e talvez recorde muito o que foi o 11 de setembro. Né? Todo mundo se lembra exatamente onde estava quando teve aquela notícia, né, que via dos órgãos dizendo, olha, parou tudo, ninguém mais vai sair de casa, aquele lockdown assim, imposto, né, por conta realmente de um desconhecimento do vírus, né, da questão mesmo de não saber lidar com esse processo, e o que se tinha muito, guiado pela Organização Mundial de Saúde, era que o distanciamento social, além do uso das máscaras, né, é extremamente importante para não disseminar essa questão do vírus. Então, assim como todas as áreas, né, que tinham condição de fazer um trabalho em casa, que foi colocado nesse termo em inglês, né, do home office, que é um teletrabalho, quer dizer, você tem que utilizar as medidas de comunicação para tentar realizar o seu trabalho, só que dentro de uma realidade privada, né, particular, na sua casa. E isso foi algo que, como eu coloquei, foi chegando muito de supetão, né, dentro de vários profissionais. E o que acontece? As pessoas começaram a improvisar o que tinham, né? Começaram a utilizar, muitas vezes, o próprio mobiliário, organizar o seu trabalho de forma sem ter assim um respeito de determinado horário, né, o respeito de ter um ambiente separado para esse trabalho, né, de entender que, mesmo estando em casa, havia necessidade e há necessidade de você tentar separar um pouco esse processo, porque a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da ergonomia cognitiva, porque, assim, já começando a falar do que seria hoje meu tema, a ergonomia, eu vou até compartilhar aqui um pouquinho, até que ajuda a gente guiar um pouco, né? Então, compartilhando, falando um pouquinho do que seria essa ergonomia, só um minutinho. Ok. Só estou compartilhando aqui, acho que estou pronto. Então, assim, a partir desse momento que veio esse home office, que é exatamente o que eu coloquei, é um trabalho, né, uma prestação de serviço que está fora das dependências do empregador, né? Então, isso já foi regulamentado, inclusive na reforma trabalhista, em 2017, né? É claro que com muitos gaps ainda de questões jurídicas, do trabalho da relação, né, da responsabilidade do empregador, então eu não vou nem entrar nesses méritos, mas assim, em 2020, então, a gente se viu nessa condição, né, de utilizar o home office. Então, a gente já houve, né, pelo próprio IBGE, uma pesquisa, mas foi feita lá em maio de 2020, onde foi colocado que 13% das pessoas que são consideradas empregadas, ocupadas mesmo, né, formalmente, migraram o seu trabalho para o trabalho em home office. Né? Isso vai em torno de 8,7 milhões de brasileiros foram para o home office. Tá?
houve, pela própria questão mesmo da onda, né, das ondas que se passaram do Covid, né, e talvez um pouco do conhecimento do que seria essa pandemia, do que seria o vírus, houve um pouco do retorno, né? Então, essa taxa, segundo o IBGE, ela caiu para 9% em novembro, né, do mesmo ano. Não tem nada ainda muito atual sobre isso, tá? Mas o que se percebe também é que pela própria pesquisa, né, que foi realizada na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, foi visto que havia uma projeção do próprio IBGE, né, das possibilidades de trabalho home office, e essa projeção que foi feita, ela não chegou a ser atingida. Então, pelo IBGE, o Brasil, diante de todas as questões de condição de trabalho, 22,7% poderia estar em trabalho home office, mas a gente viu que chegou a 9% em novembro, tá? Mas 9% é muita gente trabalhando, tá? De forma, muitas vezes, improvisada, né? E isso é que entra a questão que a gente vai falar, que é da importância de adaptar o trabalho ao homem, e não o contrário, né? Então, assim, a distribuição, que só para a gente ter uma ideia, não tenho aqui o dado Nordeste, mas a distribuição por regiões, né? O Distrito Federal, ele foi o maior que houve de aderência ao home office, né? Seguido, claro, da região Sudeste, onde a gente percebe que existe um maior desenvolvimento mesmo de empresas, né? De startups e tudo. E a escolaridade superior, ela está dentro do que mais utilizou realmente esse trabalho, né? Em home office. E voltando realmente, o que eu queria falar é que quando se trata de trabalho, a gente tem que entender que para que a gente seja eficaz, duradoura na nossa profissão, a gente precisa pensar um pouco no que nossa saúde física e mental ela é capaz de suportar, né? Então, a ergonomia, ela veio, Eduardo, Edu, a ergonomia, então, ela veio para isso, né? Para fazer esse link entre o trabalhador e o trabalho, mas de uma forma que muitas vezes as pessoas não conseguem, se confundem muito, né? Eu acho que assim, a ergonomia ela tem como missão adaptar o trabalho ao homem e não o homem ao trabalho, tá? Então, assim, não é colocando uma órtese no punho para que você evite uma tendinopatia, por exemplo, que você está fazendo ergonomia. Na verdade, a ergonomia você precisa adaptar aquele posto, né? Para que você não precise utilizar, no caso, um recurso para se adaptar. Então, tudo que a gente precisa entender de ergonomia é que o trabalho serve ao trabalhador. Então, assim, do posto, da própria organização do trabalho, isso é uma coisa que é muito importante. E a partir desse princípio, já vem, né, sendo regulamentado desde 1978, né, que o próprio Ministério do Trabalho foi normatizado através da NR17, que ela é conhecida hoje como a norma da ergonomia, né? Porque ela visa a saúde do trabalhador, a adaptação do que eu coloquei, né? De todo o trabalho para o trabalhador. E essas normas que regulamentam muito as nossas adaptações, digamos assim, não só do posto de trabalho, mas das outras questões que envolvem o trabalho. Então, a gente tem normas que são, e muitas vezes, né, muitas vezes não, são normas que têm que ser cumpridas, porque o próprio Ministério, ele fiscaliza, ele pode, inclusive, multar determinadas situações que não estão em conformidade com as normas, e vem muito esse papel do consultor ergonômico. O consultor ergonômico, ele tem, né, a condição, né, tem a formação de entender o que é necessário para adaptar, e isso vai de várias profissões, né? A gente está falando um pouco mais assim do trabalho muito a nível de escritório, que é o trabalho de vocês, né? Então, vocês trabalham ou todo o tempo de frente às telas de computador, geralmente na postura sentada, boa parte do período, né?
Então, para isso também existem as normas existem para o chão de fábrica, as normas existem para para as pessoas que fazem do trabalho o carregamento do peso, que teria dentro do trabalho hoje, o que mais causa lesão, né, musculoesquelética, o trabalhador que carrega peso, que tem que estar transferindo, transportando o peso, né, no seu trabalho. Então, essas normas, a gente tem que ter isso, tá? Já existem programas que você vai preenchendo e vai adaptando o que você encontra. Então, é uma responsabilidade, inclusive, a gente tem que assinar a partir do momento que você atesta o que você encontrou. Então, você tem que assinar, né? E, através do que você encontra, você avalia e vê se está de acordo com essa norma. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que mais a gente precisa entender nessa questão da ergonomia no trabalho de vocês, mas a gente geralmente faz esse primeiro diagnóstico através dessa avaliação em loco, por isso que a nossa proposta é exatamente ir na casa do trabalhador, né? Porque o que nós fazemos hoje, por exemplo, a própria ErgoAdapt, a gente visita algumas empresas, a gente já tem alguns clientes ligados à televisão, né, rede de televisão, indústrias petrolíferas, que a gente vai nesse local de trabalho e observa o trabalhador. A gente não pode interferir, a gente observa. Se esse trabalhador não está no seu posto, a gente pede, foi o que eu fiz nas visitas, eu falo assim, bom, eu quero ver como é que você trabalha, né? Eu quero que você senta exatamente como você, usa exatamente o que você usa, como é que é a dinâmica do seu trabalho, e a partir daí a gente pode até fotografar, porque isso vai fazer parte da documentação também, e aí você começa a avaliar isso perante a norma para ver se está de acordo, né? Porque a norma foi realizada, as medições que são importantes de altura, de componente de cadeira, de mesa, ela está de acordo muito com o conforto, né? Com não sobrecarga. Então, assim, quando você me fala, Tamar, a minha cadeira está sem o braço, então eu tenho que lhe dizer que isso é fundamental que tenha, porque senão você vai, ao longo do processo, você vai tensionar sua musculatura de sustentação do membro superior, trapézio, cervical, né? Então, assim, é necessário. Então, a norma diz que é necessário, não por uma imposição, porque já foi feito estudo e viu que é necessário apoio, né? Então, tudo isso vai norteando, né? E, assim, talvez essa fala agora aqui vai desmistificar muito o que as pessoas entendem por ergonomia, né? Há uma ideia, talvez popularizada, de que a ergonomia ela é só para que que se faça uma adaptação de mobiliário, de maquinário, etc. Isso é apenas um ponto de ergonomia que tem que ser visto, tá? Então, pela própria Associação Internacional, a gente pode classificar a ergonomia em 3: ergonomia física, que de fato entra o ambiente, o maquinário, no caso de vocês, o posto de trabalho, né, a mesa, as telas, a organização, né, desse processo, a altura da mesa, a altura de cadeira, a presença ou não de braço, né, tudo isso da cadeira. Então, essa é a chamada ergonomia física, tá? Isso aí precisa estar normatizada, precisa que sua mesa tenha altura, que não tenha quina viva. Quina viva a próprio encontro, né, das arestas mesmo da mesa, e que isso não é permitido. Então tem que ter, quando a mesa não vem com o suporte para tirar a quina viva, a gente solicita que o trabalhador adquira ela, né? Além de outras questões que a gente pode falar. Mas, assim, eu chamo a atenção no público nesse público que são, né, o público que é vocês, que é a ergonomia cognitiva e organizacional, né? A ergonomia cognitiva dentro do home office, ela teve um peso, na minha opinião, muito grande, porque o que a gente precisa entender é que dentro de um ambiente, né, domiciliar na sua casa, você esposa ou você marido, filhos com filhos, né, tendo que administrar ou tendo que ser interrompido muitas vezes no seu trabalho para gerenciar alguma coisa em casa. Então, isso está provado que isso atrapalha
né, a conclusão do seu raciocínio, atrapalha muito, e gerando uma carga de estresse maior, né? Então, o home office ele precisa ser entendido como uma transferência do escritório, né? Que é possível, porque o home office ele não é possível para todas as profissões, né? Então, você tem que ter um local específico, um local, se possível, ou se não for possível, que você faça uns combinados mesmo com as pessoas que estão no momento, né? De que é necessário que haja, dentro do possível, um certo isolamento do que você está fazendo com outras demandas da casa, porque isso gera carga mental maior no seu trabalho, né? E a gente, né, doutora Nardi, mulher, a gente tem esse costume de conseguir gerenciar muita coisa ao mesmo tempo, né? Você está conversando, chega um filho, vai falando alguma coisa, e você tem que lembrar de alguma coisa que tem que falar com sua secretária, né? Passa ou vê alguma coisa que você tem que providenciar. Então, isso quebra um pouco a rotina desse trabalho, e isso tem que ser... aí você fala assim, poxa, mas isso não custa nada, é uma vez ou outra. Mas se você está ali disposto realmente a levar a sério essa questão mesmo de evitar que as coisas se acumulem e se tornem em estresse para você, que vai ser repercutido depois em ansiedade, você não entende porque você está cansada, você está ansiosa, e a gente percebe que são pequenas coisas que a gente precisa cuidar, né? Cuidar do trabalhador mesmo. E em relação ao que eu percebo na questão eu posso te interromper um pouco aqui, claro, nesse momento, porque você falou uma coisa que é muito importante, mas a gente foca assim, eu estou trabalhando e aí chega uma pessoa, o telefone que toca alguma coisa, mas nós temos um grau de estresse muito grande com os sistemas. A gente começa a trabalhar, o sistema não abre, aí fica rodando, aí você sai, você sim. volta, trava o computador. Gente, eu não sei Eduardo, que estou vendo aqui, mas é muito estressante. Aí isso perde foi um tudo, ponto. perde a vontade de trabalhar. Pronto, um ponto tudo, observado. vontade, não é? Se você sair, largar tudo por conta desse momento ruim. Oi, Edu. É isso. O nosso estresse é muito grande, de muitos, não é? Que não só do próprio local, vem também do sistema e da própria atividade. Eu vi muito isso e gostei bastante de ter tido essa consultoria de Itamar e do pessoal da RHDAPT, porque a gente, quando aparece e eles dão essa diretriz, esse norte, a gente vê quanta coisa a gente estava acumulando para posterior, problema de coluna, e isso aí já vai gerando outras questões, entendeu? E, principalmente, esse humor que a gente não está tendo, né? Para não administrar isso, e a gente acaba não sabendo de onde é que vem. Então, eu gostei muito dessa orientação deles, porque me aliviou em muita coisa. Eu sei que ainda preciso que talvez em um outro momento eles retornem aqui para me darem outras dicas, porque isso é importante. Eu acho que isso é um acompanhamento que tem que ser feito, e não só um ponto e comprar uma cadeira e altear a mesa, não é por aí. Né? Eu vi o cuidado que eles têm, entendeu? Com iluminação, com ventilação, temperatura de coisa e tudo. Então, eu gostei muito e estou satisfeito e estou gostando aí da palestra. Tive um problema no Zoom, por isso que eu entrei logo, viu, Narti? Você me desculpe. Uhum. E aí, é isso aí. Vamos tocar o barco. Pronto. Deixa só eu fechar aqui para Tamar, porque nós temos alguns outros colegas assistindo. Você se incomoda de que eles interrompam e perguntem? Não, é importante. Final, não. Pode, então, colegas, pode eu falar. não estou visualizando todos aqui, porque a tela está com as informações, mas quem quiser perguntar, pode interromper. Pode sim, pode ficar à vontade. Para responder, ok? Vamos lá. Pronto. Então, é isso. Obrigada, Eduardo. Foi uma experiência muito,
muito boa que eu tive com ele, porque foi um termômetro muito grande, né, que ele passou, ele transmitiu, né, a experiência dele enquanto ele está passando, uma experiência física e uma experiência também mental, nessa questão da queda do sistema que vocês têm, né? Então, esse sistema, isso gera um estresse, tá? Essas coisas, assim, que a gente vê que não tem como a gente resolver, né? Então, por exemplo, é uma coisa que eu falei, poxa, Eduardo, mas isso aí é uma coisa que não dá, é uma coisa que oscila, a gente está ali no ritmo, e aí cai esse sistema. Então, assim, o que a gente não tem como resolver, a gente precisa encontrar algumas alternativas, porque isso não vai resolver, não adianta ficar nesse estresse, né, grande. E, principalmente, eu acho que o entendimento de que nunca vai acabar o processo de vocês, né? Nunca terá um fim. Então, assim, a ergonomia organizacional, ela tem um pouco de vocês tentarem colocar algumas metas diárias, pelo menos, tá? Primeiro, porque não frustra se você não alcançar, e também não pode ficar achando que vai conseguir, né? E muitas vezes o que eu vi não foi nem Eduardo, acho que pelo menos ele está respeitando a parada dele lá, às vezes, né, Eduardo? Às vezes ele não entra à noite. Mas, assim, outra oportunidade que eu tive, essa outra pessoa, ela colocou assim, eu muitas vezes, pelo fato de você estar com o posto ali na sua frente, o posto de trabalho está ali, você fica assim, não, mas eu tenho mais coisa para fazer. E essa outra pessoa, ela termina 18 horas, janta, e como ela disse que não tem muita coisa para fazer, a não ser ficar, ela volta para dar conta de mais coisas que ela precisa fazer para o dia seguinte, né? Então, isso talvez seja o único momento assim que eu acho, várias coisas o trabalhador contribui, mas isso é necessário que o trabalhador gerencie também. É necessário que você entenda que, apesar de você não estar, né, no seu posto lá no fórum onde vocês trabalham, a transferência tem que ser também no tempo. Você tem que determinar que horas que eu começo e que horas que eu termino. Então, a questão da ergonomia torna mais leve. Eduardo está dando risada aí. A hora que eu termino... porque não tem isso para a gente. Viu? Mesmo a gente trabalhando no fórum, lá no tribunal, a gente, quando chega em casa, a gente vai trabalhar. Aí é complicado. É complicado, tá? Mas a gente não é impossível. E eu preciso dizer que tem que ser uma coisa que precisa ser vista, né? Porque senão a gente não vai... o que vai acontecer? O peso de estresse, junto com a questão cognitiva aí, de já estar, né, lutando para dar conta, tomando decisões, né? Então, é uma coisa para se pensar. É difícil, eu sei que é. Pode ser teórico, mas a gente precisa ter um pouco, né? Tentar, pelo menos, fazer isso. Então, isso é que é o mais difícil, tá? É sempre o que as pessoas falam, mas isso não dá, não vai dar, porque realmente é mais complicado, né? Aí a gente entra aqui, falar um pouquinho do que é que eu observo no que se diz respeito à parte da ergonomia física. Então, como eu coloquei, as próprias normas, né? A norma da NR17, a NR17, que é a norma regulamentadora, ela já dá para a gente algo que precisa ser respeitado, né? Que, como eu coloquei, tem a ver muito com a antropometria da população. Então, assim, as cadeiras elas não podem ser fixas. A mesa pode ser fixa, mas a cadeira ela precisa ser, ela tem que ter regulação de altura. Por quê? Porque você tem que ter as medidas, a colocação do seu corpo perante a mesa não pode ser com degraus, tem que estar nivelado. Então, se você é alta para uma mesa, você tem que, se você for alto para essa mesa, você tem que adaptar o seu teclado, você tem que adaptar a altura do seu braço para o trabalho. Então, a norma em relação à mesa, ela diz algumas coisas, né? Então, isso que a gente vai e procura avaliar o que a gente encontra, né? Muitas vezes o que a gente tem mais visto são mesas que são adaptadas. Pega uma mesa do jantar, pega uma mesa que tem uma outra finalidade e adapta, tá? Aí adapta como? Com uma cadeira
que era da própria mesa. E aí, o que a gente encontra com isso? Nenhuma adaptação, porque a mesa não se move, não consegue, né, não tem elevação nem abaixar. A cadeira também não. Aí você fica uma adaptação ruim, né? Tensionamento de punho, né? Muita gente fica com extensão de punho muito tempo fazendo os trabalhos, fica com tensionamento cervical, de trapézio, fica sem um bom suporte, né, para a parte de coluna. A gente sabe que dentre as lesões musculoesqueléticas do trabalho sentado, que é o trabalho em escritório, é na coluna lombar, né, por conta do peso que ela tem nessa postura, não só pelo peso na postura, mas a duração, né, nesse período de permanência nessa postura. Então, é importante que a gente, nesse diagnóstico, sinalize, né? Não tenho condição, não vou comprar, porque assim, a gente precisa ter um certo investimento, porque se esse trabalho ele vai permanecendo durante muito tempo, né? Essa pandemia que a gente pensa que acaba, não acaba, né? E já tem alguns relatos de que, não sei em relação ao tribunal, mas assim, existem outras empresas já digamos assim, umas luzes, né, sendo acesas, de que vai ser um trabalho home office para uma boa parte do seu trabalhador mantido pós-pandemia, né? Então, tem que se pensar nesse investimento, porque o conforto, ele conta não só na parte musculoesquelética, mas o conforto também, ele vai mexer na parte cognitiva, né? Então, essa questão da adaptação de mesa, adaptação de cadeira, ela é feita através da avaliação do trabalhador, né, no posto. Então, a gente precisa avaliar a cadeira que ele está utilizando e fazer uma indicação, muitas vezes, tá, de uma cadeira que seja adaptada, que seja adaptável a esse trabalhador, né, que tenha regulagem de altura, regulagem do braço, suporte lombar, alguns podem ter suporte cervical, né, tudo isso a própria norma regulamenta e a gente está ali para fazer essa adaptação. E sugestão também, é uma das coisas que a gente faz, é sugerir, né, qual a melhor cadeira que adapta para esse trabalhador, o peso, né, a altura. Então, a gente faz algumas medidas antropométricas, né, para ter uma ideia exatamente de como você pode adaptar melhor essa cadeira ao trabalhador, esse posto ao trabalhador, tá? Outra coisa importante que a gente não dá muita, né, não presta muita atenção é a chamada área funcional, que faz parte de uma avaliação biomecânica. Quer dizer, será que esse trabalhador está usando muito o braço flutuante? Será que ele está colocando no chamado alcance ótimo as coisas que ele mais utiliza? Né? Porque faz diferença se as coisas que você mais utiliza estão longe de você, no alcance máximo, né? Por quê? Porque você vai precisar se desprender muito da cadeira, fazer muitos movimentos, né? E é isso somado, né? Não estou dizendo que isso é só pontualmente, você vai ter lesão, discal, nada disso, mas você soma isso, a repetição, né? A gente precisa entender muito a repetição, o tempo de que vocês permanecem nesse posto, isso sim pode ser um fator de risco. Então, a gente orienta muito na questão organizacional dos materiais que vocês usam. Eu percebi que vocês precisam ter caderno para ticar o que vocês já vão fazendo, né, de dando pareceres mesmo. Eu não sei os termos, né? Podem me ajudar aí, Eduardo. Mas, assim, colocar tudo que vocês precisam utilizar de forma sempre, né, mais rotineira, nesse chamado alcance ótimo, né, que a gente vai orientar isso na mesa. Então, se você tem uma mesa de trabalho que não tem uma boa profundidade, né, você não consegue colocar a tela na distância que tem que ser, porque não pode ser muito próxima. A disposição da mesa não pode ser com a iluminação natural ofuscando, então a posição onde está a sua mesa. E a gente faz também uma avaliação ambiental. Essa avaliação ambiental ela é regulamentada por uma outra norma, chamada norma
NHO, né, no 11, que é uma norma de higiene ocupacional, onde também lá já tem determinados valores que devem ser respeitados no que diz respeito principalmente ao iluminamento, tá? Uma coisa que a gente percebe é que, assim, por exemplo, se você trabalha em um local onde a iluminação ela não é homogênea, né? Ou essa iluminação ela está com baixo lux é a unidade de avaliação do iluminamento, você precisa fazer muito esforço visual, né? Então, esse esforço visual, ele também é um fator que corrobora com o estresse, né? Porque você cansa muito a mente, a visão. Isso, depois de um dia de trabalho, isso vai se somando, né? E você não entende por quê. De repente, é porque o seu ambiente ele não está no iluminamento que é ideal. Então, a gente tem isso como norma, a gente precisa ter 500 lux, e a grande maioria das residências, a não ser que você realmente coloque uma luz direta no posto, fica em torno de 200, 230. Então, assim, é importante, a gente faz essa avaliação, a gente tem esse equipamento, e até para efeito legal, esse equipamento ele tem que ser calibrado e tem que ser colocada a calibragem desse equipamento na análise ergonômica, porque, de fato, o que eu estou avaliando tem que ser, né, tem que ter esse crivo mesmo de que, de fato, o iluminamento está ok ou não está ok. E a gente, nesse equipamento, ele é capaz de medir o ruído, né? O ruído também, pela norma, precisa ficar abaixo de 65 decibéis, tá? Então, se você trabalha em um local na sua casa, onde do lado está uma obra com muito barulho, isso pode vocês não acreditarem, mas isso vai também ser um fator de risco, né, para que você tenha mais estresse ao final do dia, você nem percebe. Então, assim, é necessário que seja um local que tenha menos ruído possível, né? Possível, porque quando a gente fala de home office, a gente tem que entender que é o possível, né? Porque senão você não vai querer mudar uma realidade fora da sua casa, porque do seu trabalho, geralmente, você já tem ali aquele ambiente um pouco mais planejado para isso. Então, a gente observa a questão da temperatura, tá? A temperatura também, pela norma, é uma temperatura que a gente considera baixa para Salvador, né? De 20 a 23 graus. Nem todo mundo tem o ar-condicionado no local de trabalho, mas, né, vocês não trabalham de terno, gravata, então há uma questão também que pode diminuir um pouco o desconforto, né? Que, na verdade, essa avaliação de temperatura tem a ver com desconforto, né? Com o conforto, na verdade, de temperatura ambiente, né? O calor, ele pode deixar você mais cansado, pode incomodar, né, no trabalho, assim como também a temperatura muito baixa. Às vezes a gente vai a um posto de trabalho coletivo, como a gente já foi em algum local para avaliar essa questão ambiental, e a temperatura ela está 20, 21. Pela norma, ela está ok, né? Mas aí quando você chega ao trabalhador, que a gente tem sempre que entrevistar o trabalhador, ouvir a opinião dele do trabalho, isso é importante dentro da ergonomia, ouvir, né? E aí ele fala bem assim, nossa, é muito frio. Aí quando você chega no outro local, no mesmo ambiente, o outro trabalhador fala bem assim, para mim tá ótimo, se fosse 18 graus, estava maravilhoso. E aí você fala assim, poxa, pela norma, tá ok, mas essa trabalhadora, ela tá com queixa, ela não consegue trabalhar porque ela é mais friorenta. Então, assim, até isso a gente sugere, olha, você precisa vir um pouco mais preparada, traga um agasalho, porque é o seguinte, a gente precisa entender o comum, né, a maioria, e a gente tem que colocar na norma. Eu não posso colocar 25 graus e dizer que ele tem que ficar 25 graus. No home office, a gente percebe que há uma dificuldade em colocar a conformidade disso, mas a gente sugere realmente trabalhar com roupas leves, né, mais à vontade, se não for fazer nenhuma transmissão né, por câmera, né, ser um pouco mais à vontade nesse sentido, para que não seja um fator que ajude também a ter o desconforto, né? Umidade relativa do ar, aqui em Salvador sempre a gente não tem problema com umidade, porque a umidade também não pode ser muito alta,
e nem muito baixa, né? E a questão organizacional é aquilo que é a pedra do sapato, né? Eu diria, é exatamente a questão da organização de horários definidos e a questão das pausas. Isso, sob o ponto de vista músculo-esquelético, influencia muito, e sob o ponto de vista também do estresse, né, o cognitivo influencia muito. Então, assim, você tem que ter a pausa. E pela norma, a gente precisa ter a cada 2 horas, pelo menos 10 minutos de saída do seu trabalho, do posto. Saída mesmo, levantar, sair da postura sentada. Algumas empresas utilizam, né, algumas ferramentas como a própria ginástica laboral, né? Mas já existe uma questão também muito levantada que não precisa que você se exercite especificamente numa ginástica, que você saia daquela posição, que você faça um autoalongamento, ou saia daquela da estase da postura sentada, né? Movimente, vá ao banheiro, vá tomar uma água ou se alimentar, né, nesses intervalos. Mas as pausas, que a gente chama de micropausa, ela, ao longo do processo, é difícil introduzir, porque você não quer interromper, é difícil. Isso é uma questão mesmo que precisa ter um pouco, né, de um esforço maior nessa consciência, mas tem uma questão que a gente tem que entender, que é a sobrecarga musculoesquelética. A sobrecarga musculoesquelética não só nos membros superiores, mas também na parte circulatória e na parte de coluna mesmo, de sustentação da postura sentada. Só um adendozinho assim, a postura sentada para a coluna e para os discos intervertebrais é a postura que maior faz aumentar as pressões intradiscais. Em pé é menos pressão do que sentado. Então, a gente fala, em pé eu canso eu vou cansar mais, mas assim, o trabalho sentado prolongado, ele aumenta mais as pressões a nível dos discos intervertebrais do que o trabalho em pé, por exemplo, ou você sair e levantar um pouco. A questão mesmo do sistema que vocês utilizam é realmente algo que precisa depois, né? Aí é uma questão que transcende nosso papel, é uma coisa que a própria AMAB né, poderia, a partir dessas queixas que são de muitos dos associados, se isso de fato ocorrer, a gente pode até passar isso para vocês. Olha, a gente tem visto que é uma queixa meio que 100% dos associados se queixam desse sistema. Então, de repente, a AMAB pode gerar, a partir disso, né, uma reclamação, não sei se seria isso, para tentar melhorar, né, com dados ergonômicos, mostrando que existe algo que está que está implicando na ergonomia cognitiva dos juízes, né, dos magistrados. Então, isso é uma questão que é importante. E organizar a rotina de casa. É importante que, estando no home office, enquanto você está trabalhando, você não pode ser a pessoa que vai fazer outra coisa, tá? É possível? Nem sempre. Diminuir. Se não for 100% possível, reduzir e tentar focar um pouco nessa questão, né? Então, basicamente, doutora Nardi, era isso que eu queria falar um pouco, né? Então, a ErgoAdapt, como a gente conversou, né? Eu agradeço publicamente a Eduardo por ter nos apresentado a vocês. É uma empresa que, trazendo um pouquinho até da minha história, minha formação de fisioterapia, ela é ortopédica de formação desde sempre, né? Eu tenho 25 anos já na profissão, e surgiu através de um colega que hoje é nosso sócio, o Yuri, que faz parte da ErgoAdapt, me tentou, né, a entrar nesse mundo da ergonomia, e através disso eu entendi que está tudo muito ligado, né? O entendimento da ortopedia me ajudou muito nesse olhar, né, nessa visão do trabalhador. Então, a ErgoAdapt ela está agora com a AMAB, né, nesse convênio. A gente está dando, né, aos associados um desconto para que a gente faça essa visita, essa análise. Essa análise a gente vai fazer o retrato do posto,
vai cruzar com as normas, né? Ver o que está em conformidade ou não. E a gente também oferece a AET, né? Que é a Análise Ergonômica do Trabalho, que ela é oficial. Tipo assim, com a AET você tem ali um documento do seu posto, com o que foi avaliado e o que foi sugerido. Então, no final de toda a nossa observação, a gente sugere. Se você não tem uma mesa adequada, a gente sugere. Se você não tem a cadeira adequada a você, a gente sugere. A quina viva, né? Que é uma coisa que eu comentei. E também a gente faz sugestões que a gente falou aí, que são as mais difíceis, né? Tentar organizar, né? A gente entende que vocês trabalham com muitas telas, então a gente coloca a importância de vocês colocarem essas telas próximas, a importância de trazer esse caderno para a chamada, o alcance ótimo, né? E essas sugestões, elas estão dentro desse documento. O retorno, né, da adaptação, a gente pode ser uma coisa que a gente pode até repensar, mas a princípio ele é feito a nível, como é que eu vou dizer, virtual, né? Então, assim, vocês, a partir do momento que adquirem o material, vocês fotografam o posto novamente, né? A gente vê essas adaptações, podem filmar, mandar para a gente dá esse aval da adaptação. Se realmente houver uma necessidade de retorno, principalmente para as medidas, por exemplo, medida de iluminamento, né? Que é uma coisa que precisa ser, se for visto a não conformidade, que precisa ser feita uma nova mensuração, aí a gente pode conversar. Então, é isso. A gente se coloca à disposição de vocês para que a gente possa agendar dentro das nossas possibilidades, né, de vocês e nossas, de fazer essa visita e gerar essa AET, né, que a gente chama. Então, eu estou à disposição, se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Eduardo já falou, já deu testemunho, né, dele em relação a isso. O importante é como a gente se conscientiza quando a gente tem o contato com o profissional. Não é a mesma coisa da gente achar que a gente pode ser engenheiro, arquiteto e tudo, obra e depois tem uma orientação. E às vezes o que eu vi, que com Está cortando, Du. Tá ouvindo, não. Estou entendendo aqui. Foi bem menor do que se eu saísse por minha cabeça. Não estou conseguindo, não, né? Tá, agora tá. Agora ficou bom. Viu? Pronto, fazendo do custo que eu tive, muitas vezes a gente sai para fazer pela cabeça da gente, a gente acaba gastando até mais do que necessário. E esses toques que dão, que vocês viram aí, que é uma questão mesmo dentro da norma, dentro de um estudo, a gente vê o profissionalismo que não é? A gente vê que a consulta que se gasta, que com o convênio da AMAB sai aí quase pela metade do preço de mercado, é uma coisa muito boa. Isso aí, parabenizo também você, Narti, que teve essa iniciativa de trazer para a associação, até porque eu procurei Narti e indiquei, porque eu sabia que o tribunal não ia fazer isso em relação nas casas da gente. Então, a gente que gosta da gente, a gente que tem o problema, não é, no esqueleto da gente, é que a gente tem que procurar. E aí procurar de uma forma menos dispendiosa possível. Então, eu estou super satisfeito. Eu trabalhava no sofá, eu trabalhava na cama enquanto eu estava assistindo um programa, estava aqui despachando, não sei o quê. Isso aí a gente já vai pegando essa consciência e vai se adaptando para poder... E aí eu vejo que a produtividade até aumenta um pouquinho, viu? Eu tenho a agradecer a vocês aí. Nós que agradecemos, Edu. Obrigada a você também. Muito importante, porque nós trabalhamos de uma forma muito errada. Muito errada. Quer no gabinete,
O tribunal até que tem umas cadeiras ergonômicas, se você tem algum problema grave, você vai lá de coluna e faz, ele pede, eles encaminham, mas não se faz esse estudo que eu estou vendo que é tão necessário, Tamar. Não é só uma cadeira, não é só uma mesa, tem todo um convencimento mesmo, né? De como você se organizar para trabalhar. Isso é muito importante. Gostei, amei mesmo as suas explicações, porque tudo isso a gente sabe, mas faz aqueles meninos teimosos, que a gente insiste em fazer errado. Né? Já sabe que está errado, mas insiste em fazer. Eu gostei da sua ideia de amar, de ver como fazer isso. Talvez seja o caso de nós fazermos um trabalho de sorteio de alguns colegas para receberem esse presente da Mari, mas, na verdade, se submetendo a um estudo. Então, teríamos aí 10 colegas, existem alguns colegas aqui para que eles digam qual é a sua percepção de trabalho, o que é que o estressa no trabalho, para, enfim, a gente apresentar ao tribunal uma proposta mesmo de um trabalho mais saudável, principalmente se nós ficarmos, e vamos ficar muito tempo ainda em home office. O trabalho no tribunal, como eu disse antes, nos fóruns, não é muito diferente. Nós temos aquela cadeira que é uma cadeira padrão, de espaldar alto, aí um coloca alguma coisa para colocar o pé em cima, outro coloca um encosto melhor, outro coloca uma almofada, outro coloca um braço. É tudo muito, muito amador, né? A gente faz, se adapta para poder sobreviver nesse ambiente de trabalho que nos exige tanto. Aí, como você falou, a gente está fazendo, o sistema cai, você já perde a paciência. Você está fazendo a cadeira que cai, que desce, aí você já perde. Então, eu acho que nós temos mesmo de focar nisso, na nossa saúde mental e física. Eu digo, porque tudo estou sentada aqui, daqui a pouco a cadeira desce. Eu digo, meu Deus, levanta a cadeira sobe, às vezes. O Eduardo diz, a gente sai na rua, compra uma cadeira cara, uma bonita, mas é importante. Né, não tem nenhuma valia em termos de saúde. É importante que a gente cuide disso. Gostei muito mesmo da palestra. Precisa desse investimento, né, para eu tenho colegas aqui, alguém... né? Eu falo em nome de meus sócios. Tem alguém que queira falar aqui, alguns colegas, alguns participantes? Acho que não. Então, nós vamos conversar... Vamos conversar posteriormente sobre como nós podemos fazer isso para dar essa consciência, né? Essa consciência aos magistrados e magistradas de que eles precisam cuidar da saúde. Né? E que é muito importante. Sim. Porque, viu, Narti? Permita-me aí. Viu? A questão é a seguinte, a gente trabalha errado, tem postura errada, e a gente nem se dá conta de como a gente está prejudicando a nossa saúde. Aí depois, quando a gente está na casa visitando a fisioterapeuta, e aí a coluna trava, entendeu? A gente tem que sair direto para o São Rafael para tomar injeção na veia, não sei o quê, para poder... E hoje a gente não pode nem fazer isso com esse negócio de Covid. É isso, quando a gente depois do erro acumulado, entendeu? É que a gente vai sentir. E quando a gente começa a corrigir, acho que essa conscientizar os colegas vai... Aí, se puder, o tribunal vai ser muito bom, porque a produtividade, eu tenho certeza que vai melhorar. Que quando você está satisfeito e confortável trabalhando, a coisa flui melhor. Viu? Com certeza, né? Esse ambiente que é um ambiente com... Você tem que ter um ambiente próprio. Eu mesma falo, eu trabalho melhor quando eu estou no meu ambiente, que é esse meu ambiente que eu estou agora. É o meu cantinho de trabalho. Se eu vou para qualquer lugar, eu não trabalho bem. Eu gosto de trabalhar. Aqui eu me realizo, eu pego meus livros, faço neste mesmo ambiente. Então, você tem que ter o seu lugar de trabalho, realmente. E aí, se você tem... O ar-condicionado até faz barulho, é o vizinho... Eu tinha um vizinho aqui do meu gabinete, que o homem fumava o dia inteiro. Quando eu começava a trabalhar, que pegava, aí ele acendia um cigarro, vinha todo para mim. Resultado, eu fiz um gabinete em um outro ambiente da casa. Só que a internet não pega, não foi uma confusão. Está lá até hoje esse gabinete, e ele, felizmente, sumiu.
nunca mais Ainda apareceu. Bem, né? Desapareceu, eu pude voltar a trabalhar. Mas como incomoda, né? Então, são coisas que a gente não percebe, mas que irritam. Só em levantar, fechar a janela, ligar o ar-condicionado, fecha o ar-condicionado, ai, que insuportável. Aí você já está, como eu digo, espumando de raiva, já tirou a sua atenção do seu trabalho. Né? Eu fico assim, logo querendo. Então, muito importante, gostei muito mesmo. Eu agradeço a Edu, que fez essa indicação. Edu, e vamos trabalhando. Vou fazer esse projeto com você, Tamar. E vamos ampliando Agradeço, aí Narti, e deixar disponível para os colegas também, para verem, né? Todo mundo, quem estiver interessado, Narti, pode mandar o nome para a gente fazer esse sorteio depois. Essa live ficou gravada? Sim, sim. Então, seria bom que depois você disponibilizasse para os colegas aí das Sim, a redes gente coloca no site. Tá a gente coloca no site e manda o endereço pelos comunicados, dá o endereço também. Que aí os colegas podem depois fazer, né, consultar, ouvir tantas vezes. Eu vou, Mariana está perguntando aqui, já vai fazer o sorteio, já tem data, tem interesse em participar, tá, querida? Não ainda, porque eu estou seguindo aqui meio a proposta de Tamar, de a gente fazer uma proposta de estudo, né, entre os colegas, de como melhorar, né? A gente vai conversar sobre isso, mas, tranquilamente, só em vocês terem participado aqui, nós vamos ver os magistrados, já tem uma grande chance de serem sorteados para, pelo menos, brindados, né, por essa iniciativa de estarem aqui com a gente. Ok, tá bom, obrigada. Não. Olha, é o seguinte, nós vamos fazer o estudo e depois vamos escolher alguns colegas, ela vai me dizer, para ter a visita e fazer um trabalho junto. Viu, Mariana? Então, serão 10 colegas, digamos. Aí esses 10 colegas receberão a visita, toda a informação de como fazer. Vai ser assim, não vai ser pouca coisa, não. Vai ser bem interessante. Agora, por favor, primeiro organizar, não vai ser. Tá bom? Agradeço a todos, estava muito obrigada. Obrigada a você, mesmo, doutora. Gostei, muito bom, Eduardo, obrigada a todos. Presentes. Obrigada, Luciano, por estar sempre com a gente. Tem aqui o chat que tem gente falando. Foi aqui Mariana, Marielza, parabéns pela iniciativa. Mariana falou. Então, um abraço para todos. E vamos encerrando por aqui. Obrigada. Boa noite. Fiquem com Deus.